pessoal, então vamos lá para a correção da atividade número 5 de Física. Número 1. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer 2.000 gramas de água a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius até uma temperatura de 100 graus Celsius, então essa seria a temperatura final em condições normais de temperatura e pressão. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, vamos lá. A massa é igual a 2.000 gramas. A temperatura inicial é igual a 25 graus Celsius. A temperatura final é igual a 100 graus Celsius. E o calor específico é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, é só eu jogar na fórmula da quantidade de calor, que é o que macete. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Sendo que a variação de temperatura sempre vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Então, vamos lá. Quantidade de calor é igual a minha massa, que é 2.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes a temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 25. Então, quantidade de calor é igual a 2.000 vezes 1, 2.000, vezes 100 menos 25, 75. A gente faz aqui rapidinho. 2.000 vezes 75. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Mais 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Então, 0, 0, 0, 0. 4 mais 1, 5. 1. Então, vai dar 150.000. Então, 150.000, unidade de medida de quantidade de calor é calorias. Ou então, joule, mas nesse caso vai ser calorias. Então, contempla a alternativa D. Agora, número 2. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de 10 até 30. Determine o calor específico em caloria por grama vezes graus Celsius da substância que o constitui. Então, eu tenho que a massa vai ser 50 gramas. A quantidade de calor é 300 calorias. A temperatura inicial é igual a 10 graus Celsius. A temperatura final vai ser igual a 30 graus Celsius. E o calor específico é o que eu quero descobrir. Então, a gente usa a fórmula da quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial, igual a gente viu no exemplo anterior. Então, a quantidade de calor é igual a 300. A massa é 50, o calor específico é o que eu quero descobrir, temperatura final é 30, temperatura inicial é 10. Então, vamos lá. 300 é igual a 50 vezes o calor específico vezes 30 menos 10, 20. 300 é igual a 5 vezes 2, 10. 2 zeros. Então, o que está multiplicando vai passar dividindo. 300 dividido por 1.000 é igual ao valor do calor específico. Calor específico, então, vai ser 300 dividido por 1.000. Não vai dar, então põe um zero e uma vírgula. 3.000 dividido por 1.000, então dá por 3. 3 vezes 1.000, 3.000. 3.000 menos 3.000 dá zero. Então, vai ser 0,3 calorias por grama vezes graus Celsius. Muito simples, né? Agora, número 3. Uma peça de ferro de 50 gramas tem temperatura de 10 graus Celsius. Qual é o valor necessário, o calor necessário para aquecê-lo até 80 graus Celsius? Então, eu tenho que a massa
vai ser 50 gramas. A temperatura inicial vai ser 10 graus Celsius. A temperatura final vai ser 80 graus Celsius. O calor específico vai ser 0,11 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, é só substituir na fórmula. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes temperatura final menos temperatura inicial. Quantidade de calor é o que eu quero descobrir. A massa é 50, o calor específico é 0,11 vezes a temperatura final é 80 e a temperatura inicial é 10. Então, vai ficar a quantidade de calor igual 50 vezes 0,11 dá 5,50 vezes 80 menos 10, 70. Então, é só eu fazer essa multiplicação. Então, 5 vezes 50 vezes 70. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 5, 0. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 5, 35, mais 3, 38. Então, 0, 0, 5, 3, 8. Uma, duas casas de vírgula. Então, vai ser 385 calorias. Contempla qual alternativa? Alternativa A. Muito fácil, né? Número 5. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius quando absorve uma quantidade de calor de 100 joule. Qual a capacidade térmica? Então, o que a gente vai fazer? Aqui já é outra fórmula que a gente vai utilizar. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Eu li a 5, mas vamos fazer a 4 primeiro. Determine a capacidade térmica em caloria por grau Celsius para 300 gramas de uma substância que possui um calor específico igual a 0,09 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, eu tenho a massa, que é 300 gramas, e eu tenho o calor específico, que é 0,09 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, é só jogar na fórmula. Capacidade térmica é igual a 300 vezes 0,09. Então, a gente faz aqui no cantinho. 300 vezes 0,09. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27. Mais 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Mais 0 vezes 0, 0, 0, 0. 0, 0, 7, 2, 0. Uma, duas casas. Então, vai dar quanto? Capacidade térmica é igual a 27 caloria por grau Celsius. Então, vai ser a alternativa D de dado. Número 5. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius quando absorve uma quantidade de calor de 100 joule. Qual a capacidade térmica? Tem outra forma da gente calcular a capacidade térmica, que a capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Aí eu tenho que a variação de temperatura é 20 graus Celsius. E a quantidade de calor, que é o quê? 100 joule. Então, minha capacidade térmica vai sair com unidade de medida de joule por grau Celsius. É só substituir. Então, capacidade térmica é igual
a 100 joule dividido por 20 graus Celsius. Então, capacidade térmica é igual a 10 dividido por 2 dá 5 joule por grau Celsius. Muito simples. Número 6. Todas as outras alternativas, da 1 até a 5, a gente calculou o calor sensível. Então, a partir da 6, a gente vai... É um exercício de calor latente. Como que a gente calcula o calor latente? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Nossa, mas que caneta. Então, a massa vai ser 6 gramas. Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Quando a gente tem calor sensível, que são as questões de 1 até a 5, há variação somente de temperatura. Agora, quando é calor latente, há mudança de estado físico, aqui do estado sólido foi para o estado líquido, que aconteceu o quê? A fusão. Então, vamos calcular. A massa é 6 gramas e o calor latente de fusão vai ser 35 calorias por grama. Então, quantidade de calor é igual a 6 vezes 35. 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21, 210. Então, a quantidade de calor latente é 210 calorias. Agora, a número 7 é só para relembrar. Complete a figura a seguir com o nome das mudanças de estado indicadas. Do sólido para o líquido, eu tenho que é fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho que é vaporização. Do gasoso para o líquido, eu tenho que é condensação ou liquefação. E do líquido para o sólido, eu tenho que é solidificação. Bom, galerinha, espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.